Olá, bom dia. Já estamos começando mais um Bom Dia Baixada e hoje recebemos aqui em nossos estúdios uma figura conhecida pelos nossos telespectadores, o jornalista e vereador de Santos pelo Democratas Douglas Gonçalves e o advogado e empresário Rogério Conte. E vamos começar com o nosso giro de notícias. O secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Vicente, Amaury Alves, confirmou ontem a realização da 4ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas do município. A realização do festival foi viabilizada graças à parceria do vereador Júnior Bozella com a Secretaria de Cultura e Comunidade. O festival será realizado entre os dias 16 e 19 de junho no ginásio poliesportivo Dondinho, no Cachapoã. Os interessados em participar poderão fazer a inscrição entre os dias 1º e 10 de junho na Secult, localizada na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 593, no centro de São Vicente. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, pediu demissão do governo Michel Temer. A decisão foi anunciada em uma carta enviada na noite de ontem ao presidente interino. Em áudio, gravado pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado Silveira, aparece orientando o executivo e o presidente do Senado, Renan Calheiros, em relação a como agir perante as investigações da Lava Jato. O governador em exercício do Rio, Francisco Dornelles, defendeu ontem a punição com pena de morte para o crime de estupro. Ele falou do assunto ao comentar as investigações do caso do estupro coletivo da adolescente de 16 anos na cidade. Dornelles disse que esteve com a chefe da Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso, e pediu que o Estado tome todas as medidas para uma punição mais rigorosa. E eu quero começar o programa de hoje conversando com o Douglas Gonçalves, nosso colega aqui de casa, né, Douglas? Acabou de apresentar o Hora Geral e já está aqui com a gente no Bom Dia Baixado. Bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Vanesca. Bom dia, Rogério, amigos do Bom Dia Baixado. Bom, é um prazer, né, em estar dividindo esse espaço com vocês, porque o Bom Dia Baixada é um programa que vem a colaborar com programas importantes aqui da Santa Cecília, que discute a região metropolitana. Isso que é importante. Nós temos aí essa responsabilidade no Hora Geral, que eu acredito que a responsabilidade seja a mesma do Bom Dia Baixada, para que o telespectador possa conhecer alguns dos assuntos e poder ficar bem informado, né? Uma região próspera, ela precisa também de uma população bem informada e essa contribuição vocês fazem muito bem. Obrigada, você também. Douglas, você deve estar acompanhando esse caso no Rio de Janeiro, o caso de estupro coletivo, Sim. A troca de delegados, as diferentes versões dos envolvidos aí. Qual o seu entendimento aí sobre esse assunto? Bom, é um fato que eu não sei se o telespectador vai concordar com o que eu vou falar, mas às vezes a gente tem que ser direto e objetivo. A erotização dos adolescentes e das crianças é algo que já demanda um bom tempo. E o que isso poderia acarretar? Sem justificar, porque nunca se justifica um estupro, mas iria acontecer no que aconteceu em comunidades carentes. A preocupação é que hoje é muito fácil a gente ver em bailes, em grupos de jovens, né? Ou seja, uma prática de sexo entre eles e isso acaba sendo normal. Uhum. O meio onde essa jovem vivia, segundo até relatos que eu pude observar em reportagens, ela mesma era usuária de drogas, volto a repetir, não estou justificando, apenas ilustrar o cenário em que ela vivia, o que aconteceu. Uhum. Ela era usuária de drogas, a própria avó falava que ela saía sexta-feira para o baile, às vezes vinha no dia seguinte, aí como ela não veio no dia seguinte, a mãe ligou perguntando se ela tinha chegado, chegou na terça-feira, ou seja, todo um cenário que no mínimo coisa boa ela não iria estar fazendo e também não estaria com pessoas de confiança. Esse é um destaque que eu acho importante. Uhum. O que me preocupa é a lentidão da Polícia do Rio de Janeiro, tanto é que houve uma troca de delegado, para dar resposta à sociedade e saber que tipo de medidas serão adotadas para que caso como esse não ocorra.
E o que é impressionante, Vanessa, é que depois do que aconteceu desse estupro coletivo a uma jovem no Rio de Janeiro, a gente começa a ver índices dizendo que no Brasil cerca de 2 ou 4 mulheres são estupradas por dia. Sim. Ou seja, a gente sempre depende de um caso de repercussão nacional para a gente poder observar que isso também acontece na nossa cidade, no nosso estado, não dependendo apenas de um fato que aconteceu tristemente no Rio de Janeiro. Bom dia, Rogério. Obrigada mais uma vez pela sua presença também. Eu queria começar falando justamente sobre esse assunto. Os números são assustadores, eles crescem a cada ano e, na sua opinião, a que se deve esse aumento desses índices de estupro? Bom, primeiro, bom dia, Vanessa, bom dia, Douglas, bom dia a todos os nossos telespectadores, toda a produção aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. É sempre um prazer participar do programa e principalmente daqui de participar do convívio aqui da universidade. Olha, eu vou na linha do Douglas. Eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade está perdendo um dos valores fundamentais, que é a questão dos valores da família. Nós vivemos num momento realmente em que hoje todos se conversam, mas sempre existe uma interação, mas sempre no mundo virtual. E aquela relação com a família, a relação que deveria ser uma estrutura sólida, hoje nós não temos mais isso. Eu vou ser um pouco repetitivo, porque em todas as oportunidades em que eu apareço na mídia, tanto no rádio como na TV, eu bato sempre na tecla de que nós só teremos um país realmente forte, pujante, digno, uma sociedade bem estruturada, quando nós resolvermos investir maciçamente em educação. Então, os anos vão passando, os gestores mudam, os governos, os perfis dos governos mudam e até agora nós não tivemos um líder realmente nesse país que batesse na mesa e colocasse o dedo na ferida. Sim. O que falta nesse país é educação para a gente criar uma nova geração de brasileiros e uma sociedade mais coesa. Eu fiquei muito chateado, é lamentável o fato ocorrido. Eu até ontem participei de um programa e acabei defendendo, fui talvez até um pouco mal interpretado, defendi o delegado no sentido de que ele estava fazendo o trabalho dele. Cabe ao Estado, na minha opinião, naquele momento, ter mantido um assistente social, um psicólogo, enfim, dar uma estrutura para essa jovem que ali estava. O delegado, ele já viu muita coisa na vida e acaba fazendo questionamentos nesse sentido. Poxa, mas você estava lá fazendo o quê? Quantos eram, né? Porque estava aquela história, eram 33, eram 32. Sim. Eu não posso, para nós, né, parece um número 33, 32, mas e se você condena alguém de forma indevida, alguém que realmente não estava lá, que era inocente? Então, ele estava fazendo um questionamento, talvez ele não tenha sido muito feliz na condução, e houve essa polêmica toda. Agora, nós precisamos ter realmente a resposta da sociedade. Já que aconteceu, já que esse caso teve uma repercussão, a gente precisa de uma resposta da sociedade. Claro. E eu acredito realmente também que a polícia do Rio de Janeiro está tendo um pouco de dificuldade, até porque a situação realmente é delicada. A gente sabe se cada vez que num baile funk que acontece na periferia do Rio de Janeiro, houver uma repercussão, tiver um caso semelhante, uma repercussão dessa, e realmente a polícia do Rio de Janeiro vai ficar só fazendo isso. Claro. Agora, você como advogado, com relação às leis, você acha que elas são um pouco brandas nesse sentido? Não, eu não acho que elas sejam brandas, não. O problema é que nós temos uma lentidão nos processos. Hoje, em todos os aspectos, a sociedade quer respostas rápidas para tudo que acontece. Sim. E num caso de estupro, realmente, daqueles que são mais caracterizados e tudo, é sempre uma lentidão, até se não é o flagrante, até que se tenha o processo, até que seja instaurado realmente, chega a uma conclusão, se demora muito, como de forma geral nos processos do país. Então, o que a gente precisa é uma agilidade entre o que acontece no processo e realmente o resultado efetivo para a sociedade. Douglas, você concorda com o governador Francisco Donellis, que defende aí a pena de morte
para crimes como esses? Não, olha, com todo respeito ao governador Francisco Dornelles, até porque o governador está, como é que é, o pezão, né? Ele está com um problema de saúde, o Francisco Dornelles já está com uma certa idade, e a pessoa quando chega numa certa idade, ela fala aquilo que ela pensa e ponto final. Eu acho que existem coisas de suma importância para chegar à pena de morte. E no meu entendimento, a pena de morte é você resolver um problema e achando que essa atitude, ou seja, você acaba deixando de lado um tema tão importante que é a sociedade onde essas pessoas vivem. A pena de morte, no meu entendimento, no Brasil, não seria bem-vinda, não funcionaria. Eu ainda sou favorável que o infrator ele tenha que pagar, ele tenha que trabalhar e não o Estado ter que sustentar o detento. Agora, um outro aspecto, até que o Rogério comentou, que eu julgo também importante, você telespectador, já foi num baile funk? Ou já viu como que é um baile funk? O Rogério também comentou algo importante. Você viu, já era natural que a menina, todo final de semana ela saía. O que esperar de um ambiente onde que ela vive? Um ambiente de uma comunidade onde o Estado não está presente e é um outro Estado que acaba comandando. Então, essa é uma discussão que nós deveríamos travar quanto sociedade. Se você me permite, o que aconteceu nesse feriado com relação a um jovem que perdeu a sua vida porque um marginal arremessou uma pedra na Anchieta. E quantas outras vidas serão ceifadas para que as autoridades tomem algum tipo de iniciativa? As leis, elas existem, mas o que eu julgo inoperante é a eficácia da aplicação dessas leis. Nós temos um problema que toda sexta-feira acontece na Lobo Viana com Oswaldo Cruz, tem uma lei do silêncio na qual eu sou até autor, e eu vi nessa última sexta-feira, por exemplo, ambulantes vendendo bebida alcoólica, carro de som com o porta-malas aberto, né? Vários jovens usando drogas, era 1h da manhã, não vi ninguém da polícia. Então, quando você não tem, não coloca a autoridade, não existe o respeito às leis, o pior sempre está a acontecer. É igual quando era a proibição do cigarro, hoje a gente está no Dia Mundial contra o Tabaco, né? Você lembra que você podia fumar no restaurante? Aí veio a lei. Como é que faz a lei? Fuma lá fora. Você acha que vai resolver? Você acha que a pessoa vai deixar de fumar? Não, ela vai continuar fumando. É o caso dessa iniciativa do Dornelles, sinceramente, eu não concordo com ele. Ou seja, em vez de melhorar a infraestrutura do Estado, fazer com que as leis aconteçam, a educação, que é fundamental, né? A gente acaba extirpando alguns dos males que preocupam muito a população. Até porque, Douglas, você deve saber disso, telespectador, uma pesquisa que existe, um estudo que existe, em todos os lugares do mundo onde foi adotada a pena de morte, o índice de criminalidade não abaixou, não foi alterado. Então, quer dizer, você pode ter um outro significado. Né? Em outras culturas, a pena de morte tem um outro significado. Mas, para a nossa realidade aqui, fica difícil você questionar essas pesquisas todas. Agora, outro ponto que você colocou, acho que cabe a gente fazer um comentário, com relação, por exemplo, a esse incidente também lamentável do rapaz que perdeu a vida na Imigrantes. Eu não vou nem entrar no mérito daquele muro, que para mim aquele muro é o muro da vergonha, né? Porque você ter um foco de criminalidade detectado em determinado local, onde existe uma ocupação irregular, aí você vai e constrói um muro, quer dizer, você cria um gueto, né? Você esconde com o muro, quer dizer, você está colocando a sujeira embaixo do tapete. Então, eu não vou nem entrar, porque isso seria uma discussão para um programa inteiro. Agora, eu achei engraçado, porque eu vi no jornal hoje, pela manhã, você viu a quantidade de pedras que tinha? Agora, eu como um empresário da construção civil e tudo, poxa, será que não tinha uma fiscalização ali, ao término da construção desse muro da vergonha, alguém para verificar a quantidade de entulho que ficou às margens da obra? Eu achei um absurdo. Eu vi uma caçamba. Exatamente. Aquilo não era nem entulho, parecia quer dizer, é um absurdo.
Então, o que a gente precisa, que é o caso que você citou também, da Lobo Viana, da esquina da Lobo, a gente precisa de fiscalização em todos os aspectos. Na vida toda, a gente precisa ter sempre os órgãos que fiscalizem para que a sociedade ande pelo caminho certo. Com certeza. Obrigada, Rogério. Vamos conferir outras notícias. O vereador santista Marcelo Del Bosco está questionando a destinação de 25 milhões de reais referentes à primeira parcela do repasse de 130 milhões que a Prefeitura de Santos recebeu da Sabesp no ano passado. O dinheiro é parte de um acordo envolvendo o município e a estatal, totalizando R$1 bilhão para a prestação dos serviços de saneamento básico por mais 30 anos. Ele questiona se os recursos foram realmente destinados às obras de macrodrenagem na Zona Noroeste, conforme havia sido divulgado pela Prefeitura. Douglas, você é vereador na Câmara, ao lado do Marcelo Del Bosco. Você acompanhou essa questão aí dos recursos da Sabesp? Acompanhei, até porque eu presido também a Comissão de Justiça e Redação, que é a principal comissão quando os projetos entram na casa, são apresentados lá em plenário. A discussão maior, nós ficamos discutindo um bom tempo esse requerimento. Na semana passada, foi um requerimento feito pelo artigo 58, para o telespectador entender. É um artigo que pede brevidade na resposta, 15 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 15, não ultrapassando de 30 dias. Óbvio que essa resposta ainda não veio por parte do Executivo. Mas eu participei de uma reunião, inclusive na sala de situação, com o senhor prefeito e demais vereadores, tinha a maioria dos vereadores no ano passado, onde ele explicou a importância desse contrato da Prefeitura firmar um contrato com a Sabesp, que até então não existia. E nesse contrato haveria o perdão de 330 milhões e a contrapartida de mais de 100 milhões, uma parte dela, 25 milhões, que seria depositado já em outubro, seria para a retomada do Santos Novos Tempos, que é aquele projeto de macrodrenagem que teve início na gestão do ex-prefeito Papa. É óbvio que qualquer outra pessoa que vai ter um contrato onde tem o perdão de uma dívida significativa e ainda uma contrapartida, você não vai questionar. Sim. Então, depois de toda a explicação por parte do Executivo, nós aprovamos em plenário, na maioria, e depois somos convidados para ir até o Palácio dos Bandeirantes para poder assinar esse contrato. E lá estava todo o staff, né, da Prefeitura, secretários, chefes de departamento, uma grande festa. Sim. O que a gente esperava? Quando essa primeira parcela entrasse na Prefeitura, nos caixas, os 25 milhões, fosse retomado aquilo que foi prometido, que é a retomada do Santos Novos Tempos, que foi um projeto importante que a Prefeitura perdeu porque não conseguiu atingir os 70% da primeira etapa, só 17%. Então, o BID, que é o Banco Interamericano, acabou saindo, não dando aporte suficiente para que esse projeto importante para a Zona Noroeste pudesse ter acontecido. Está totalmente paralisado. Então, esses 25 milhões veio para pagar o 13º do funcionário e pagar uma parcela também, se não me engano, do lixo da Terracom, que estava atrasado. Não houve essa retomada. Então, foi um requerimento que teve a discussão de vários vereadores e o que me preocupa, inclusive na minha fala, foi o seguinte: se nós levamos para a população uma alternativa de retomada de um projeto importante, que é o Santos Novos Tempos, e a primeira parcela não foi para retomar, eu queria pedir, inclusive em plenário, uma cópia dessa resposta para poder retornar à Zona Noroeste e mostrar para a população. Porque nós somos cobrados diariamente como vereadores. O vereador, ele vive o dia a dia na cidade. Então, não podemos ser levianos de dar uma versão e depois ver que essa versão não é correta, por parte do Executivo. Então, estamos aguardando, a resposta ainda não veio. Esse projeto de macrodrenagem da Zona Noroeste, o Santos Novos Tempos, se transformou numa verdadeira novela. Entra governo e sai governo e não vemos avanços aí significativos. Rogério, na sua opinião, o que vem causando esses entraves, então, dessa obra? Por que tanta lentidão, hein? Olha, primeiro dizer que vamos atacar vários pontos dessa questão. Primeiro dizer que o projeto em si, o projeto de macrodrenagem na Zona Noroeste, é fundamental para a cidade. Aliás, não só para a cidade, ele é fundamental para a região. Por quê? Porque, principalmente porque é uma questão de saúde pública. Você precisa fazer com que não exista mais enchentes, alagamentos na Zona Noroeste. Por quê? Porque isso traz doenças, você faz com que aquela população toda conviva
com leptospirose, enfim, com todo tipo. Então, é uma questão de saúde pública. Segundo, porque nós precisamos daquela região. Hoje, nós temos 1/3 da população morando na Zona Noroeste. 1/3 da população de Santos mora na Zona Noroeste. E nós temos uma área muito grande a ser explorada em questão de habitação popular, de você desenvolver comércio e tudo isso. Ainda é muito carente de serviços a Zona Noroeste. E isso, para qualquer gestor público, é excelente, porque você, numa cidade que nem Santos, que você não tem área física para crescer, você pode desenvolver uma área hoje já habitada, com uma parcela significativa da população, onde você pode ter mais incrementos. Agora, outro ponto, eu tenho confiança no prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu acho que ele é um gestor público competente, já demonstrou isso, muito articulado. Existiu uma convergência de situações em que a Sabesp fez esse acordo e tudo. Eu quero crer que ele vai conseguir retomar essas obras tão importantes. Por que parou, você me perguntou? Eu acho que parou porque, infelizmente, a gente, independente da relação pessoal que tem com os técnicos da prefeitura e tudo, eu acho que houve um pouco de incompetência por parte daqueles que estavam gerindo o projeto. Porque você perder uma oportunidade como a cidade teve, com o Banco Internacional, um financiamento importante como foi, alguém errou. Alguém errou, porque isso não poderia... Eu fiquei até um pouco frustrado, há um tempo atrás eu ouvi alguém falando, existe dinheiro mais barato no mercado, assim que foi rescindido o contrato. Eu acho que foi uma falha lamentável que isso tenha ocorrido, mas eu tenho certeza que essa equipe que está lá agora tem essa competência, tem essa articulação e essa vontade de fazer pela cidade. Então, eu tenho certeza que esse projeto tão importante vai ser retomado. Tá ótimo. Obrigada, Rogério. Vamos acompanhar mais algumas notícias do dia. A Prefeitura de Guarujá lançou ontem o edital de concessão, construção e exploração do Aeroporto Civil Metropolitano. Acredita-se que a concorrência pública dure aproximadamente 90 dias. A expectativa é que os serviços no aeroporto comecem a ser feitos no próximo semestre. Um mês após uma ressaca forte provocar estragos na Ponta da Praia em Santos, a administração municipal anunciou que será iniciada esta semana a reurbanização na área, em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro. Segundo a Prefeitura de Santos, os serviços serão realizados pela empresa Forte Norte e o término da obra deverá ocorrer em 4 meses. Douglas, nós falamos aí no bloco anterior sobre o aeroporto do Guarujá. Você acha que ele deve impactar realmente na nossa economia? Bom, demorou, né, Vanessa? Demorou. Sim. Só rapidamente, não deu tempo no outro bloco, o Rogério, é bom deixar bem claro que eu aposto, também confio no prefeito Paulo Alexandre, só que ele já teve tempo de poder articular. Ele não foi eleito em 2016, ele foi eleito em 2013 e a cidade de Santos não era novidade para ele. E ele tem esse contato com o governo do estado, esteve ontem em Brasília tentando recursos, né? E perder o Santos Novos Tempos, ele perdeu na administração dele. Então, ele tem que poder colocar aquilo que ele usou em campanha, ele tem que inovar, ele tem que avançar. Então, ele tem que mostrar para a população que ele não pode deixar de lado um projeto tão importante que é o Santos Novos Tempos, por exemplo. Então, eu estou aqui porque eu quero que ele seja o melhor prefeito do mundo, mas precisa mostrar. O executivo precisa mostrar, porque de falar a gente está um pouco cansado. E aí são essas obras que a população fica sempre aguardando. A questão do aeroporto também demorou. A gente teve tantos debates, inclusive no Opinião, né, que a Vanessa sabe muito bem, o nosso grande amigo Gastone Rigg, que esteve participando aqui no programa semana passada, quantas discussões teve na época do saudoso Maurici Mariano, por exemplo. Eu não consigo entender por que tantos projetos que podem e devem engrandecer a nossa região patinam. Você tem ali o aeroporto de Itanhaém, que está servindo mais a Petrobras, com relação às bases, né, da Petrobras, mas o do Guarujá é fundamental que ele saia o mais rápido possível do papel. O que me preocupa nessa rapidez
é você levar quem viaja muito de avião, Rogério, eu viajo pouco. Vamos supor, você vem de São Paulo para o Guarujá de avião, Rogério. Vai o quê? Meia hora, 20 minutos? Você não pode ficar 2 horas na fila da balsa. Claro. Isso é micagem. Então, seria um complexo de obras que nós já estamos cansados de ouvir. Você tem o aeroporto funcionando no Guarujá, você tem a ligação Santos-Guarujá, ou seja, você tem uma entrada da cidade. Tudo isso movimentando a nossa região metropolitana. Sim. E não é nada que eu estou falando que seja novidade. São projetos que já deveriam estar em curso, né, para tentar melhorar um pouco mais a nossa região. Eu só me preocupo que algumas dessas obras, Vanessa e Rogério, elas acabam pipocando em ano eleitoral e depois passa a eleição, elas adormecem. Essa é uma prática que a gente tem que reverter. Eu espero que a prefeita Maria Antonieta consiga atento nisso e que essa licitação possa aparecer empresas e o aeroporto está servindo para a nossa região metropolitana ter a receptividade dos turistas de um modal muito utilizado no mundo, que é o aeroviário. Nós já falamos isso em outros programas, né? Você concorda com o Douglas, Rogério? Não tenho dúvida, não tem nem muito o que acrescentar. Realmente era um equipamento que já deveria estar pronto, já deveria estar em funcionamento e ocorre que são esses entraves todos que acabam atrapalhando o desenvolvimento da nossa região. Agora, já que, para não falar mais do mesmo, porque o Douglas já, acho que não só ele, eu, você, acho que a sociedade inteira da região clama para que a gente tenha esse equipamento. Mas é engraçado como a questão dos modais na nossa região, ela é tão difícil. Por exemplo, nós estamos brigando e fazendo e acontecendo e os atores políticos todos, né, tentando uma convergência para que se faça o acesso ao porto, melhorado o acesso ao porto, a entrada da cidade, tudo isso. E a gente não vê, por exemplo, um investimento no modal ferroviário. Até porque se nós conseguirmos fazer com que o acesso fique mais fácil, tudo isso, para você escoar toda essa safra, escoar esses contêineres que nós estamos com um porto aqui, que é um hub. Como é que nós vamos fazer com que tudo... E não existe esse investimento no modal ferroviário. Então, é claro, eu não vou fugir do tema, o aeroporto vai ser um equipamento importantíssimo, as pesquisas todas que foram feitas foi para que o perfil desse aeroporto vai ser um perfil realmente de turismo, diferente do de Itanhaém, diferente de outros que vão ainda surgir, porque essa licitação agora é para esse, mas no pacote outros vão ter, na nossa própria região vão agora, eu acho que a aviação vai dar um impulso muito grande no nosso país, então outros aeroportos menores vão surgir. O nosso aqui, que eu digo que no Guarujá, tem o perfil do turismo e já existem companhias aéreas já estabelecendo já projetos de utilização desse espaço. Eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar, porque nós temos uma região toda muito favorável ao turismo, com belezas naturais e infraestrutura suficiente para receber muito bem aqui todos aqueles que quiserem nos conhecer e passear na nossa região. Com certeza. A semana passada, um jornal da região veiculou uma matéria com um empresário dizendo que a obra poderia ser refeita por quase 1/10 do valor orçado, ou seja, R$60 mil. Como você analisa essa divergência aí de valores, hein, Douglas? Eu concordo, eu me assustei. Eu acho que você está falando com relação ao que a ressaca causou lá na Ponta da Praia, não é isso? A informação que eu tenho é que quase R$700 mil. Eu achei uma cifra altíssima, mas... R$500 mil. No valor. 500 mas mil a diferença mesmo assim. Praticamente, a reportagem está no jornal falava em 10% do valor orçado pela prefeitura. Claro. Eu me comprometo com o Bom Dia Baixada, eu vou também apresentar um requerimento pedindo informação, né? Até porque eu sou muito ponderado quanto à crítica. Eu posso não concordar naquilo que está acontecendo, mas hoje, como vereador, a forma que eu encontro é através dos requerimentos e poder estar próximo do que acontece na cidade, apresentar à população, seja nas redes sociais, seja através dos meus trabalhos, das informações que eu coloco no site.
né? E, ao mesmo tempo, quando eu sou convidado em programas como Bom Dia Baixada. Eu não concordo, eu acho um valor altíssimo, mas não sou técnico, não sou no ramo da construção para poder afiançar. Mas se o jornal levou uma cifra de 60 mil, eu acredito que eles encontraram meios, estudos para chegar a essa cifra, né? E depois, assim que eu tiver a resposta, eu envio aqui para o Bom Dia Baixada para você formar seu telespectador. Tá ótimo. Rogério, mas ainda falando sobre a administração municipal, principalmente no último ano aí, o mandato do prefeito Paulo Alexandre tem sido muito questionado. Ele cometeu alguma falha? Você acha que é por isso? Antes de pontuar a questão da administração do prefeito, eu quero dizer que eu acho um pouco... Eu não sei quem fez a matéria, o jornalista, mas eu achei um pouco leviano você chegar e falar que uma obra dessa, eu trabalho com construção civil, faria por 60 mil reais e tudo. Eu acho que as pessoas, o leigo, quando enxerga a obra, ele acha que é só refazer aquela mureta tão característica da nossa cidade. Desculpa. E não é. Eu percebi ali que houve uma erosão na calçada. Você vai precisar abrir tudo aquilo, tirar aquele material que está lá, compactar, fazer tudo. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter um pouco de calma. O deck do pescador também, inclusive, acho que teve por causa da força da maré. Então, não se limita só a fazer o calçado mureta, né? e a mureta. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado ao criticar, Concordo. porque as coisas não funcionam dessa forma. Com relação à pergunta em si, eu acho que nós estamos atravessando um momento no país como um todo diferente. Eu acho que o prefeito Paulo Alexandre, ele é um jovem, ele tem ideias inovadoras, ele tem muita vontade, entendeu? Só que ele não é uma andorinha só, não faz verão. Ele precisa ter toda uma estrutura junto. Desculpa, hoje eu tô... Imagina. Mas o que acontece é que eu acho que ele precisa agora... O primeiro mandato é sempre um mandato de você arrumar conhecer a casa, eu acho que o segundo, ele vai ter mais sucesso e as pessoas vão entender o que está acontecendo. Perfeito, obrigada. Segundo o Rogério, o prefeito já foi reeleito, é isso? Na minha opinião, sim. Sim. Tá bom. Então, vamos conferir mais algumas notícias. Aproximadamente 9 mil motofretistas da Baixada Santista poderão paralisar os serviços na próxima sexta-feira. Os entregadores reivindicam reajuste conforme a inflação de aproximadamente 10%, mais 5% de aumento real, segundo sindicalistas. O Sindimoto é a entidade que está à frente das negociações. Cansado de ter projetos rejeitados na Câmara e vetados pelo prefeito de Santos, o vereador Zequinha Teixeira revela que só apresenta projetos na casa depois de receber o aval do chefe do Departamento de Registro de Atos Oficiais da Prefeitura. Segundo o vereador, essa consultoria informal não consiste em interferência do Executivo no Legislativo. E o novo estudo conclui que, em geral, solteiros e divorciados são mais magros do que pessoas casadas. A pesquisa se baseou em entrevistas realizadas com norte-americanos ao longo de 2 décadas, a partir de 1979. A hipótese do pesquisador da Universidade de Washington é que as pessoas descompromissadas têm um incentivo importante, o mercado da paquera. Especialistas atestam que o desejo de encontrar alguém é um dos motivos que levam muitos recém-divorciados e solteiros ao consultório. Rogério, você concorda com o vereador Zequinha que a situação aí relatada por ele não configura interferência aí do Executivo? Eu tenho uma opinião particular, assim, de que eu acho que a gente sempre deve se assessorar das pessoas que conhecem, que têm mais experiência, tudo. Eu estou com 46 anos, já milito na minha atividade profissional praticamente desde criança e eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre procurando me informar. Na questão técnica, assim, legislativo, o executivo, eu acho que, no final das contas, o cliente é o mesmo. É o bem-estar da população, é você desenvolver o seu trabalho de forma correta e eficaz,
Então, no caso, os vereadores, no Legislativo, uma questão de um projeto de lei ou de alguma emenda que queira ser colocado, você se assessorar de técnicos, eu acho importante. A gente sabe que cada vereador tem dentro do seu staff vários, né, é multidisciplinar, então normalmente eles têm até, muitas vezes, um advogado junto, tudo, mas às vezes esse profissional do direito, ele não pode não estar familiarizado com alguma questão interna de regimento e tudo isso. Então eu acho que você se auxiliar, no caso você querer, porque eu acho que assim, não pode, quando existe a eleição, existe aquele acirramento. No transcorrer de um mandato, eu acho que tanto o vereador como os gestores, como o prefeito, os secretários, eles estão trabalhando em prol da coletividade, da cidade. Então, no caso, um vereador querer criar alguma lei, algum projeto de lei que vá a facilitar a sociedade de alguma forma, e seja isso de responsabilidade de alguma secretaria em específico, ele ter essa interlocução, ele conversar, para mim não tem problema nenhum. Eu sei que existe, o Douglas é um vereador experiente, muito competente, então eu espero que ele não leve a mal, às vezes as pessoas não gostam desse termo. Eu sei que existe um pouco de vaidade entre os atores políticos todos, mas eu acho que quando a gente trabalha em prol da cidade, eu acho que a gente precisa segurar um pouco até a questão da cor, da bandeira do partidária, enfim, a gente precisa ter essa sintonia e interagir. Então, eu não vejo problema. Eu acho que estão dando muita ênfase para uma questão que eu acho que ela, claro, você precisa ter o executivo, o legislativo, sempre independentes e autônomos. Claro, mas se um ou outro vereador ou secretário tiver uma relação e conversar e trocar ideias para que saia alguma coisa em benefício da população, não vejo problema nenhum. Se a Câmara possui aí assessores, por que a necessidade, então, de procurar consultoria? Vanesca, essa reportagem, ela acaba tirando a representatividade do Poder Legislativo. Eu conversei com o vereador Zequinha ontem, segundo ele foi mal interpretado na reportagem. Eu prefiro rapidamente ilustrar com 2 exemplos. O primeiro exemplo é que desde 2013 eu tento auxiliar, ser um interlocutor com relação aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. São os agentes da dengue, que eles não têm um cargo como servidor. Eles recebem através de uma ONG, o governo federal, o Ministério da Saúde manda esse dinheiro para essa ONG, que essa ONG é que paga esses agentes. Então, desde 2013, a gente conseguiu recentemente, num evento na Unimes, foi na semana retrasada, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, já enviou para a Câmara um projeto para que seja criado esses cargos, porque até então eles não existem. E depois de criado, vai haver um concurso para que essas agentes, até 2006, quem passou por um processo seletivo não vai ter necessidade de prestar o concurso, só quem foi admitido depois de 2006. Então, todo esse trabalho, óbvio, eu fui apurar, eu conversei, a gente fez reuniões com o secretário de Saúde, com a Procuradoria, o próprio Donato e também o Silvio, para a gente encontrar caminhos, né, até chegar no projeto que o prefeito já enviou à Câmara e nós vamos analisar, vamos até fazer uma audiência pública para depois discutir com as agentes o projeto que foi enviado do Executivo. Esse é um ponto 1. Ponto 2, teve um vereador, não vou citar o nome dele, o que ele fez? Ele apresentou um projeto para que houvesse a gratuidade a partir dos 60 anos para os idosos no transporte coletivo. A Constituição fala em 65, né, e o Estatuto fala em 60. Alguns municípios, como o Guarujá, por exemplo, têm a gratuidade a partir dos 60 anos. O que aconteceu com esse projeto? Só Santos que não tem, né? Santos não tem. O que aconteceu com esse projeto? Ele não foi aprovado. E se fosse aprovado, eu como presidente da Comissão de Justiça e Redação, hoje estaria taxado como uma pessoa que não conhece o mínimo de lei e não tem uma assessoria jurídica. Não é possível nenhum vereador majorar a passagem do transporte coletivo. Cabe a quem? Ao concessionário. Quem é concessionária? É a prefeitura. Então é só o prefeito ou a prefeita que pode baixar, lógico, mandando para casa, baixar a passagem.
algo que não foi feito aqui na cidade de Santos. Então, às vezes, o vereador ele apresenta um projeto para que ele possa mostrar à população que ele está tentando, mas se ele é inconstitucional, ele, lógico, que não vai ser aprovado, podendo correr até um problema de uma ação de inconstitucionalidade. Então, nesse caso do Zequinha, pode ser que ele tirou uma dúvida ou outra, mas todos os vereadores têm uma assessoria jurídica, têm como discutir determinados projetos e aí sim, Rogério e Vanessa, fazer política. Como? Conversar antes. Olha, vou apresentar aquele projeto, é importante, posso encontrar o seu apoio? Pode. Aí ele apresenta. Agora, ter que pedir uma autorização, como foi falado, do Executivo para apresentar um projeto, isso acaba desconstruindo a função do Legislativo, que é representar a população. Não, isso compromete. Compromete a independência aí da Câmara? Claro, você pedir autorização, sim, eu acho que isso não. Eu acho que você tem que trabalhar em conjunto. Concordo. Não são inimigos, muito pelo contrário. Um depende do outro. O Executivo depende do Legislativo, né? E vice-versa. E a inimizade prejudica a população. Exato, é isso que eu penso. No final, o cliente final de ambos é a população. A função do vereador e do prefeito é trabalhar em prol da cidade. O vereador fiscalizando, o executivo atuando, é assim que funciona. Então, acho que um não tem que pedir autorização para o outro. Os dois precisam pensar junto numa solução ideal. Claro, claro. Agora, mudando de assunto, você concorda com a pesquisa norte-americana, Douglas? Olha, eu não concordo muito com a pesquisa, até porque eu sou muito bem casado, minha mulher cuida bem de mim. Eu acho que eu estou com um corpinho em forma, um pouquinho... Tá ótimo. Fora de forma, mas eu acho que isso não. As pessoas que hoje vivem sozinhos, solteiros, né? Eles têm algum tipo de preocupação que os casados não têm, que é justamente, vou me preocupar com quem se eu estou sozinho? Eu quero investir em mim, quero fazer uma atividade física, eu quero ter uma alimentação. A gente, Rogério, você que é casado, assim como eu, a própria Vanessa, a gente tem tantas atividades que a gente não se preocupa muito com o nosso visual. Sim. Mas é lógico que a gente não exagera. Essas pesquisas, elas são pesquisas indicativas e, às vezes, acabam dando algum tipo de resultado. Eu acho que nós precisamos estar mais felizes, gostando daquilo que a gente faz, porque eu acredito que o bom humor e a felicidade acaba sendo mais importante do que qualquer forma física que possa aparecer, segundo a pesquisa. Você acha que a gente relaxa um pouco depois que casa, Rogério? Ou pelo contrário, tem que tomar mais conta do corpo? No meu caso, eu sou tão apaixonado pela minha esposa que eu procuro me manter sempre de forma, um visual saudável, que é para não correr o risco dela não querer saber mais de mim. E o Dia dos Namorados está aí, né? Então... Opa, claro, não tenho dúvida disso. Não tem muito... E por falar em Dia dos Namorados, ontem foi aniversário da minha esposa, né? Queria aproveitar o Bom Dia Baixada e mandar um beijo para Ana Cristina, né, pelo aniversário de ontem. Por isso que nós somos bem realizados, né, Rogério? Somos bem casados, então a gente enfrenta qualquer desafio da vida, exatamente. Né? A barriguinha não é só detalhe. A barriga é só detalhe. Então eu peço suas considerações finais aí, Rogério, por favor. Eu quero agradecer o convite de novo, estar participando do Bom Dia Baixada, programa que eu tenho um carinho muito grande. Agradecer toda a equipe do Sistema Santa Cecília. Agradecer a presença também. Obrigado. Foi a primeira vez que nós participamos de um programa juntos. Foi um prazer e eu sou um admirador do seu trabalho. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. A recíproca é verdadeira, viu? Até porque eu tenho um carinho muito especial pela sua família, pelo seu pai. Tem uma passagem aqui que eu vou contar para o telespectador. Eu cheguei a conhecê-lo na Baía de Abreu, quando nós morávamos lá, isso em 79, na Baía de Abreu. Verdade. Vocês tinham uma casa na Mato Grosso com a Baía de Abreu, né? Então, isso que é gostoso em Santos, que a gente conhece as pessoas. Quero agradecer, Vanessa, a produção do Bom Dia Baixada, por poder estar participando e prestar contas à população do meu trabalho como vereador, que muito me orgulha. Nasci em Santos, trabalho em Santos, tenho minha família em Santos e estarei sempre apostando pela cidade. E estou torcendo e fiscalizando, né? Às vezes eu tenho alguma atitude crítica, não tenho o hábito de fazer a crítica pela crítica. Eu faço a crítica porque eu reproduzo aquilo que a população
comenta, sente nas ruas por onde eu percorro os bairros da cidade de Santos. E sempre digo uma frase: Santos não é a orla. Santos são os morros, a zona noroeste, a área continental e o centro. Nós, como vereador, aqui eu falo no meu mandato, a gente tem que pensar a cidade como um todo, né? Os santistas, eles não ficam em um único bairro, eles são distribuídos em toda a cidade de Santos. Então, quero mais uma vez agradecer a participação e sempre que for convidado estarei pronto. E já vou deixar aqui um convite para que em breve o Rogério possa participar também do Hora Geral, para a gente poder discutir uns assuntos aqui. O convite já está sendo feito. Vai ser um prazer, obrigado. Obrigada, Obrigado Douglas. você, Vanessa. Imagina, obrigada. Manda um abração para o Flávio e um beijão para a Sofia. Mando, com certeza. Estão me esperando lá em casa. Tá bom, obrigado. Obrigada, as portas do programa aí estão abertas. Obrigado você, Vanessa. Tá ótimo. Obrigada, Rogério, também. Obrigado. E para você que está saindo de casa agora, vamos conferir como fica o tempo. A previsão para essa semana é de muita chuva na Baixada Santista. O dia hoje começa com temperaturas amenas. As mínimas ficam em torno de 18 graus e a máxima não deve passar dos 26. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.